Essa ligação veio porque ele precisava de um band-aid e depois a situação se agravou rapidamente. Caos em um parque de diversões na Flórida, quando um visitante fica gravemente ferido em um brinquedo. Estamos basicamente isolando a área para que ele possa nos ajudar a garantir que não haja visitantes ou membros da equipe lá em cima. Vemos pela primeira vez imagens da câmera corporal dos socorristas invadindo a plataforma do brinquedo Stardust Racers, no Epic Universe, em Orlando, tentando salvar um jovem. Eles continuam dizendo para abrir de novo, mas não houve nenhum mau funcionamento. Isso não significa que não havia problemas de segurança. Estamos investigando a resposta de emergência e a investigação que foi feita após a morte desse jovem, assim como por que os pais do rapaz acabaram criticando o parque em uma coletiva de imprensa. Todos merecem curtir esses parques e voltar para casa seguros. É só isso que pedimos. Bem-vindo ao Sidebar, apresentado pela Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Uma mulher da Flórida passou por um pesadelo horrível no ano passado. Havelis estava em uma montanha-russa, no Universal Studios Epic Universe, ao lado de seu namorado de longa data, Kevin Rodrigues Zavala, quando olhou para o lado e percebeu que algo estava terrivelmente errado. Enquanto a montanha-russa despencava e fazia curvas bruscas, Kevin aparentemente batia a cabeça repetidas vezes. Sangue voava para todo lado. Havelis estava gritando, quando a Stardust Racer finalmente parou. O corpo do homem de 32 anos estava mole e contorcido. Funcionários da Epic Universe, socorristas e paramédicos do condado de Orange correram para ajudá-lo, retirando-o do brinquedo, colocando-o no chão para fazer RCP, mas já era tarde demais. Kevin faleceu em 17 de setembro de 2025. Desde então, autoridades policiais no próprio parque investigaram o caso e uma possível ação judicial pela família estava sendo considerada. O Epic Universe alterou algumas orientações de suas montanhas russas. Então, vamos analisar cada aspecto desse terrível incidente para mostrar como os investigadores responderam, como essa conclusão foi alcançada. E vamos falar sobre qual foi essa conclusão, mas as imagens são realmente impressionantes. Agora, preciso te dar um contexto importante enquanto falamos sobre isso para que você possa entender. Kevin nasceu com atrofia da medula espinhal e usava cadeira de rodas. Segundo a família, ele não deixou a deficiência atrapalhar. Levava vida ativa, independente, cursou faculdade e era designer de videogames. Havelis contou aos investigadores que conseguiu emprego no Epic Universe e levou Kevin ao parque como presente de aniversário, usando 2 ingressos para novos funcionários. Então, parecia que estava tudo bem. Ela contou à polícia que normalmente a família de Kevin o acompanhava em viagens a parques, mas desta vez estavam apenas os dois. O Epic Universe havia sido inaugurado poucos meses antes, em maio de 2025. A pista da Stardust Racer tem mais de 40 metros de altura. Atinge uma velocidade máxima de 100 km por hora. E aí chegamos ao dia 17 de setembro. Quando os policiais do condado de Orange chegaram ao local, vários paramédicos estavam tentando reanimar Kevin. Você está feliz agora? Na segunda rodada, sinto isso. Sim. Eu preparei o Lucas. Vou ser neutro. Não estou preocupado com o Lucas. Você está indo muito bem lá na frente. Eu levei a próxima ao próximo poste. Esse não é o único suspeito de que eles precisam. Também vou preparar comida. Por último, é a sua direita. E vamos trocar para o outro lado. Ei, tão bom com ele. Ei. Estou com você. As almofadas estão prontas. Vamos trocar a do motor para você nos fornecer mais dados. Todas as minhas turmas favoritas descem. Nós vamos fechar. Você pode cancelar todos os treinadores do Windows. Mas por que a gente não precisa de sangue? Viva a escola. Viva a escola! Ei. 1 minuto e 45. Vou te levar pra fazer flexão. 1 minuto e 45. Ei, precisamos disso. Eu não garanti, mano. Ei, Jamie, garanta o IoT. Ei, Peter, pega a pré-carga. BBM rapidinho. Eu não miro. Ei, verificação secundária.
Bem, segunda verificação. Pegue. É isso. Troque. Abby a bordo. Troque. Ei, onde está? Onde está aquele dispositivo de segurança para o IO? Eu mesmo. Então, o sangue de um chefe, tipo... Parece que ele está numa onda de alguma coisa. Ah, poxa. Nossa. Você vai conseguir fechar a porta do castelo. Vocês têm uma ideia de... Ela de qualquer forma. Alguém estava sentado na parede X? Sim. Eles ainda não tinham aquela mulher. Não sei o que eles fizeram. Ela provavelmente atirou, talvez para um membro da família. Onde está a senhora que estava ao lado dele? Acho que eles desceram. Ok. O quê? A gente conhece alguém? Relacionado a ele? Há um tempo. Uma mulher estava sentada ao lado dele, aparentemente. Aquilo estava coberto de sangue. Tá bom. Estou tentando descobrir agora. Já faz 5 minutos que peço por um familiar. Quando Kevin foi levado de maca ao hospital, os policiais iniciaram a investigação analisando o assento da montanha-russa que estava coberto de sangue. Onde vocês estavam na câmera do carro? Eu estava no meu carro. Eles disseram, sim, ferimento na cabeça no Stardust. Eu pensei, alguém escorregou e caiu. Eles não disseram que era, sabe, pra gente teria sido tipo um acidente de trabalho, certo? Exatamente. Acho que ele não estava totalmente preso. Tentando entender como é isso. Massa encefálica ou vômito? Você pode voar. Todos... Tire algumas fotos. Ela vai tirar algumas fotos. Eles querem tirar fotos para o projeto deles. Cabo Photofloor. Ah, sim. Eu ia dizer, só me dê 1/3 do que estou fazendo deste lado da cerca. Prefiro que façam aqui para garantir que tenhamos o suficiente na nossa investigação. Vamos falar com você em 1 segundo para ver como eles querem lidar com isso. 1 minuto. Não sei se você está tentando ou se consegue fazer isso. Prefiro segurar isso por enquanto. Tudo bem pra você? Então veremos. Sim. Só não quero que ninguém mexa nisso. Provavelmente é um dos favoritos no topo. E voltando para Javalese, ela estava sentada um pouco afastada da saída do brinquedo, só tentando absorver tudo o que estava acontecendo. Preciso de uma declaração sobre o que aconteceu. Se conseguir lembrar, se for possível. One on the right. Eu vi que ele estava muito baixo. Ele não tem nenhum apoio na perna. Eles empurraram isso 3 ou 4 vezes. Quem empurrou foram os funcionários do brinquedo? Eu tentei. Eu vi ele na primeira descida. Eu vi ele bater a cabeça. Eu tentei segurar ele. Eu não consegui segurar ele. Mais um. Ele bateu a cabeça. Então ele bateu. Isso. Ele simplesmente subiu e bateu. O assento ficou solto o tempo todo? Parecia que ele estava morrendo. Ok, mas não estava. Ele está igual. Ele não tem apoio na perna. Então ele não consegue se apoiar para ficar parado. Ok. Só lembro disso porque perdi meus óculos no caminho. Não sei. Entendi. Eu sabia que ele batia a cabeça e tentei segurá-lo para evitar isso. Tudo bem. Mas ele estava... Tudo bem. Respire fundo algumas vezes, ok? Sei que foi uma situação agitada. Agora, Javalese também foi levada ao hospital para ser examinada, mas o namorado dela, com quem estava havia aproximadamente 10 anos, foi declarado morto. No dia seguinte à morte de Kevin, a Universal Orlando divulgou um comunicado dizendo que coopera com o departamento do xerife do condado de Orange após um evento trágico envolvendo um visitante no Epic Universe na noite de quarta-feira. O visitante ficou inconsciente após andar no Stardust Racers e foi levado ao hospital, onde faleceu posteriormente. Ficamos devastados com esse acontecimento e expressamos nossas mais sinceras condolências aos entes queridos do visitante. Estamos totalmente comprometidos em cooperar com a investigação em andamento. Agora, conseguimos colocar as mãos em um relatório de incidente que foi registrado pelo departamento do xerife do condado de Orange, o que nos dá uma ideia
de como os policiais conduziram a investigação, certo? Eles notaram diversos avisos na entrada e na fila do brinquedo, o que é importante legalmente, pois parques de diversões usam esses avisos para evitar responsabilidade. Avisos inadequados podem gerar responsabilização, mas em parte diz que essas montanhas russas de alta velocidade incluem aceleração repentina e dramática, subidas, inclinações, inversões e quedas. O não cumprimento das orientações afixadas pode resultar em ferimentos graves ou expulsão do parque. Os visitantes que utilizam cadeiras de rodas convencionais, cadeiras de rodas motorizadas ou veículos elétricos de mobilidade devem se transferir para o assento do brinquedo. E foi exatamente isso que Kevin fez. Ele saiu da cadeira de rodas para o brinquedo. Um funcionário que o ajudou contou aos investigadores, segundo o relatório de incidente, que perguntou se ele conseguiria se transferir e ele respondeu que sim. Um colega meu o acompanhou enquanto eu ajudava outro visitante. Fui informado, com outro colega, que ele tinha dificuldade de se transferir e precisaria do nosso dispositivo de transferência feito para ajudar visitantes que não conseguem andar. Levamos até ele e ele se transferiu facilmente. A transferência foi normal e ele atendeu todos os requisitos do brinquedo, passando do dispositivo para o veículo com facilidade. Os investigadores também conseguiram uma declaração juramentada do funcionário que travou a barra de segurança do Kevin. Kevin, o indivíduo que estava na cadeira de rodas naquele dia, você estava ajudando com a barra de segurança? Sim, eu ajudei e conferi a barra de segurança dele. Certo. E houve algum problema com ela? A única coisa que surgiu foi em relação aos nossos procedimentos de embarque com a barra de segurança. Temos nosso indicador ao lado do assento que nos mostra se o assento está no verde ou não. Se não estiver no verde, dá para perceber porque tem uma pequena marca que fica inclinada para o vermelho. Ele já tinha se transferido, com a ajuda da cadeira de transferência e dos guias, e ele estava sentado no assento ereto, como normalmente queremos que fiquem, e a barra de segurança não atingiu o mínimo exigido. Ficou assim, bem perto. Então, nessa situação, a gente perguntaria para ele: você está bem? Você se sente confortável se eu pressionar um pouco só para garantir que a barra de segurança se ajuste a você? E ele disse que sim. Empurrei a barra de segurança para baixo como de costume, com as duas mãos, conferi e o indicador atingiu o mínimo exigido, ficando no ponto certo para ele andar no brinquedo. Quando você aplicou a última pressão e perguntou a ele: Kay, posso empurrar mais? Ele concordou e a barra atingiu os requisitos mínimos para travar. Sim, quando você fez isso, Ele mostrou algum sinal de desconforto? Não, nenhum. Ele não fez barulho nem mudou a expressão. Ah, ok, e a gente também precisa meio que verificar de novo, com ele pra ter certeza, como faríamos com qualquer pessoa que eles estão confortáveis. Ah, e ele mostrou claramente sinais de que estava realmente confortável, naquela cadeira. Não houve nenhum desconforto que ele tenha passado. A namorada dele disse alguma coisa, se ela estava preocupada com alguma coisa? Não, ela não disse nada. Ela também parecia estar bem, sim. Policiais analisaram as imagens de vigilância do brinquedo e fizeram observações importantes. 20 horas, 54 minutos, 20 segundos. Funcionários ajudaram o falecido a se sentar no brinquedo. 20 horas, 56 minutos, 57 segundos. O brinquedo sai da plataforma de embarque, 20 horas, 56 minutos, 57 segundos. O brinquedo é observado no ponto de lançamento, início do percurso, e a vítima parece estar atenta e bem. 20 horas, 58 minutos, 28 segundos. O carrinho do brinquedo é visto na parada final, mas o vídeo foi gravado de longe e não mostra o falecido. Novamente, 20 horas, 58 minutos, 28 segundos. O brinquedo retornou à plataforma e o falecido claramente não reage. Você se pergunta qual seria o papel dessa filmagem em um julgamento, não é? Mas os investigadores também entrevistaram Hovlis novamente para tentar entender exatamente o que aconteceu durante a atração. Eu percebi que quando ele se sentou ficou um pouco baixo demais.
Eles empurraram a barra para fora. O que você quer dizer com ficou um pouco baixo demais? Tipo, a barriga dele estava bem aqui e ele estava, a barra estava bem aqui. Ok. Então eles empurraram e não conseguiram acertar. Empurraram de novo, não conseguiram acertar e empurraram mais uma vez. Acho que foram 3 vezes. E acho que foram 3 ou 4 vezes, não consigo me lembrar. Quando eles receberam o sinal verde, eles fizeram certo e nós fomos na linha na primeira descida. Foi aí que ele meio que subiu e bateu a cabeça no quê? Nós entramos no carrinho e nós estávamos na frente, onde tinha aquela barrinha do carrinho, claro, tem aquela barra de metal. Ele meio que levantou, não sei como, ele simplesmente levantou, bateu a cabeça, ele se curvou e levantou e acabou batendo a cabeça. Você estava vendo isso enquanto a gente estava andando? Sim, eu vi quando percebi. Eu tentei pegá-los o mais rápido que pude e segurar ele o máximo que consegui, e com toda a força que consegui. E eu lembro de ter rasgado a camisa dele porque na segunda queda aconteceu a mesma coisa. Eu não lembro se foi, acho que foi na terceira queda que ele bateu a cabeça de novo. Eu não lembro se foi na quarta queda. Eu sei que foram 3 quedas, provavelmente, e ele bateu a cabeça. E então, obviamente, eu só estava gritando, tentando fazer ele, tentando fazer com que ele falasse comigo pra ver se ele estava consciente. Isso foi. Tudo isso enquanto o brinquedo ainda se movia e você tentava ver se ele voltava? Sim, perdi meus óculos, ele também perdeu os dele. Só tentávamos, eu só queria que ele me respondesse e segurá-lo o quanto pudesse. Eu só estava, eu me lembro perfeitamente de cada foto porque eu só estava segurando ele. Segundo a News 6 de Orlando, Joshua Stephanie, chefe do Departamento Médico Legal de Orange, Osceola, afirmou que a autópsia apontou múltiplos ferimentos por impacto contundente como causa da morte, considerada acidental. O jornal Tallahassee Democrat informa que o resort e o Departamento de Agricultura e Serviços ao Consumidor da Flórida concluíram que o brinquedo funcionou normalmente, o equipamento estava intacto e os funcionários seguiram os procedimentos. Agora, a família de Kevin buscava respostas mais claras sobre o que ocorreu no brinquedo e se algo deu errado, e se isso poderia ser evitado no futuro. O que fizeram então? Eles contrataram o famoso advogado Ben Crump e anunciaram que teriam seus próprios investigadores para analisar o Stardust Racers. E então, chegamos ao dia 4 de outubro, 2 semanas depois da morte de Kevin, e o parque reabriu a montanha-russa. Foi uma grande decepção para a família e Ben Crump, que comentou em coletiva de imprensa. Deixe-me começar esta coletiva de imprensa lembrando a todos vocês. Após essa tragédia, antes de fazermos nossa primeira coletiva de imprensa, o presidente da Universal Epic divulgou uma declaração para os membros de sua equipe após a tragédia. E, em grande parte, ela diz que a segurança é e sempre será prioridade em tudo o que fazemos. Bem, Universal, essas palavras soam vazias. À luz do fato de vocês reabrirem a montanha-russa Starduster neste fim de semana sem dar à família do Kevin qualquer resposta sobre por que ele foi morto na montanha-russa de vocês. A família ficou muito decepcionada que eles reabriram esse brinquedo enquanto estávamos tentando organizar as inspeções. Quase como um ladrão na calada da noite, quando numa tarde de sexta-feira disseram: vamos reabrir o brinquedo amanhã. Você sabe quando a família descobriu que o brinquedo seria reaberto? Quando vocês descobriram que o brinquedo seria reaberto, quero dizer, eles sentiram que foi o maior desrespeito possível. Kevin confiava na Universal. Ele confiava neles para ajudá-lo no brinquedo. Ele confiava no processo. Ele confiava no treinamento dos funcionários da Universal para mantê-lo seguro e fora de perigo. Kevin confiava nos representantes da Universal.
E essa confiança acabou sendo uma sentença de morte. E os familiares de Kevin, a dor deles ficou evidente enquanto falavam naquela coletiva de imprensa sobre a perda que sofreram. Kevin não fez nada de errado. Ele revisou os avisos antes de entrar na montanha-russa, como sempre fazia toda vez que andava na montanha-russa. Ele confiou na Universal e em seus funcionários para não deixá-lo embarcar em um brinquedo se fosse perigoso para ele. Ele acreditava que estava seguro porque as ações da Universal diziam a ele que ele estava seguro. Nós não podemos trazer Kevin de volta, mas podemos nos manifestar para garantir que mais ninguém perca a vida dessa forma. A mãe de Kevin, Ana, fez uma declaração em espanhol e depois pediu para alguém lê-la em inglês. Andar de montanha-russa era algo que nós duas adorávamos fazer juntas. Compartilhávamos essa emoção e adrenalina. Isso fazia com que ele e eu nos sentíssemos vivas e livres. Uma das minhas fotos favoritas nossas é em uma montanha-russa. Nós duas sorrindo, mãos dele para o alto. Mas agora essa foto é dolorosa demais para olhar porque me lembra de como ele morreu. Quando soubemos que a Universal tinha reaberto o brinquedo, ficamos de coração partido. Foi como perdê-lo de novo. Como o brinquedo pode estar aberto antes mesmo de termos respostas sobre o que deu errado, antes que nossos próprios especialistas possam analisar? Não pedimos que fechem para sempre. Estamos pedindo respostas e que tornem o brinquedo seguro, porque não queremos que outra família passe pelo que todos nós estamos passando. Ainda me reviro na cama à noite, tentando entender por que acham que a vida do meu filho não importava. Se fossem os filhos deles, eu não acho que teriam reaberto esse brinquedo tão rápido. Eu amo meu filho tanto quanto eles amam os filhos deles. Quem quer que esteja tomando a decisão de colocar o lucro acima das pessoas e da segurança delas, que Deus tenha piedade da sua alma. Vou te dar minha dica jurídica em 1 minuto, mas antes destaco outra coisa. Quando a atração reabriu, trouxe novas diretrizes no guia de segurança e acessibilidade do Universal Orlando Resort. Havia uma lista de atrações em que visitantes com dispositivos de mobilidade precisam andar sozinhos. Agora, a Stardust Racers está incluída. O motivo pelo qual acho isso significativo é que, sempre que você vê uma empresa fazendo uma mudança após um incidente, pode-se sustentar um argumento jurídico. Isso é um reconhecimento de culpa? Isso é um reconhecimento de responsabilidade? Isso é um reconhecimento de erro? Agora, nas regras específicas para a atração, há uma observação que diz que esta atração possui um dispositivo para ajudar na sua transferência para o veículo do brinquedo. Por favor, procure um atendente da atração para mais informações. Os visitantes que utilizam dispositivos de mobilidade devem ser capazes de andar de forma independente. Mas, se você olhar o relatório de incidente do Departamento do Xerife do Condado de Orange, divulgado em dezembro, ele apresenta a seguinte conclusão dos investigadores. Com base em todas as circunstâncias e nas evidências conhecidas, como depoimentos sob juramento, imagens de videomonitoramento, conclusões do Instituto Médico Legal do Distrito 9 e procedimentos operacionais padrão fornecidos pela Epic Universe. Este caso foi considerado uma morte acidental e foi encerrado em conformidade. Preciso explicar um ponto da lei, ao falar de leis e processos contra parques de diversões. Esses parques frequentemente se isentam de responsabilidade alegando assunção de risco. Você pode ver isso nos avisos, às vezes no ingresso ou na compra. Haverá um termo de responsabilidade dizendo que você sabe no que está se metendo, que está participando dessas atividades voluntariamente, que está aceitando os riscos conscientemente e que está fazendo isso mesmo assim. Há também a assunção primária do risco. Então você entende que existem perigos inerentes envolvidos, mas, novamente, você está isentando o parque de responsabilidade, está abrindo mão do seu direito de processar o parque de diversões se algo, Deus me livre, acontecer. Existe também a assunção secundária do risco. Então, às vezes, onde os parques de diversões não ficam isentos de responsabilidade é se houve manutenção negligente do brinquedo
ou se houve um erro operacional ou se havia defeitos de projeto. Novamente, aviso inadequado. É difícil para parques de diversões alegarem que alguém renunciou ao direito de processar e que podem operar a montanha-russa de forma negligente como quiserem. Alguém pode usar o celular enquanto opera o brinquedo, mas isso não significa que está abrindo mão de seus direitos ou assumindo esse risco. Elas entram ali presumindo que o brinquedo funciona corretamente, o que é interessante de se pensar. Mas quero deixar algo claro. Até a coletiva de imprensa de outubro, a família não havia entrado com um processo contra a Universal Orlando. Mas, segundo Ben Crump, eles estavam considerando, abre aspas, todas as opções legais. Em dezembro, o escritório de advocacia anunciou um acordo. O comunicado informa: a família de Kevin Rodrigues Zavala e a Universal chegaram a uma resolução amigável. Os termos são confidenciais. A família está agradecida pelo apoio da comunidade e pede privacidade neste momento. É confidencial. Nós não sabemos exatamente quais foram os termos, mas algo a se pensar é que, em um parque de diversões, se eles fazem um acordo aqui, isso não significa necessariamente que eles têm culpa. Eles talvez não queiram enfrentar o tempo, custo e risco de um julgamento. Uma das etapas do processo judicial é a fase de troca de provas. Eles querem que todos os relatórios internos e comunicações sejam revelados? Talvez sim, talvez não. No fim, fica claro, foi uma tragédia e talvez fazer um acordo, talvez compensar financeiramente a família de alguma forma, isso pode ajudar de certa maneira. Nada vai trazê-lo de volta, mas talvez isso ajude. É uma forma de tentar resolver a situação para que a família possa seguir em frente e ser ajudada. Mais uma vez, é uma situação terrível para a família, que perdeu um irmão e um filho. A namorada também perdeu o namorado. Ele morreu fazendo o que amava, andando de montanha-russa. É uma tragédia. Nossos corações, orações e pensamentos estão com a família e amigos dele. É difícil. Isso é tudo por agora no Sai de Bar. Obrigado por nos acompanharem. Inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde ouvir podcast. Também pode nos assistir no Peacock da NBC, se você quiser me seguir no X, no Instagram, no meu programa na News Nation, Jesse Rubber Live, de segunda a sexta, às 23h no horário do leste. Até a próxima, pessoal!